Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, eu sou Egberto Buarque, professor de contabilidade aqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva. E aí vamos dando continuidade ao nosso curso de contabilidade geral, né, para as carreiras fiscais, né, para o auditor fiscal de tributos, carreira forte, carreira boa, né? E aí nessa aula 3 nós vamos dando aí continuação àquele assunto que nós começamos a falar no final da aula 2, né? Lá na parte 4 da aula 2, que são os conceitos de regime de caixa e regime de competência, né? Aí você está aí agora estudando, ligou esse vídeo, né? Está se arrumando aí, se ajeitando aí na cadeira, ou no sofá, ou na cama, né? Vai, se acomoda aí e concentra, foco agora, pensa nos seus objetivos, pensa naquilo, né? Naqueles benefícios que você espera conseguir assumindo um cargo público, principalmente um cargo de auditor fiscal de tributos, que é um cargo forte, quantos sonhos você vai poder realizar, né? O quanto a sua vida vai melhorar quando você atingir esse objetivo, né? Isso tudo tem que ser o combustível para você ter a disciplina, para você ter a dedicação, para você ter a superação para alcançar essa meta, alcançar esse objetivo final, que é a aprovação. E a gente está aqui trabalhando para você, trabalhando com você para te ajudar, né, a conseguir isso, né? Tentando melhorar o seu estudo, apontando para você a direção, né, para fazer o seu estudo render mais. Legal? Então, fica aí nessa disposição, você não está sozinho, você tem gente aqui que está torcendo por você. Então, no regime de caixa e no regime de competência, a gente viu lá no final da aula passada que no regime de caixa, a receita e a despesa, né, elas vão depender, para serem reconhecidas, de que haja fluxo financeiro. Então, a nossa vida no dia a dia, intuitivamente, a gente lida com o dinheiro ou com a nossa contabilidade pessoal pelo regime de caixa, né? Um exemplo disso é o cartão de crédito, né? Nós, na nossa vida financeira pessoal, quando nós passamos o cartão de crédito, por exemplo, vou num restaurante, aí o cara foi lá e passou o cartão de crédito para pagar a conta do restaurante. A gente não enxerga que teve despesa ali, só enxerga que vai ter despesa no dia que chegar a fatura do cartão de crédito, que é quando vai haver o desembolso, né? Isso, agir dessa maneira é contabilizar as despesas pessoais pelo regime de caixa. Se fosse pelo regime de competência, a pessoa levava um caderninho, né? Aquele bloquinho de anotação, e tudo que ela gastasse, né? Tudo que ela gastasse ali, ela anotaria, gastou no cartão de crédito, mesmo que não desembolsasse, ela anotaria e registraria aquela despesa. Aí é regime de competência, certo? Bom, então, o regime de competência, ele vai registrar a receita quando acontecer o seu fato gerador, que é a prestação de um serviço, que é a entrega de uma mercadoria que foi vendida, certo? E, independentemente se nesse momento da prestação do serviço ou da entrega da mercadoria, haverá o pagamento desse serviço ou dessa mercadoria. Da mesma forma, no regime de competência, a despesa vai ser contabilizada no momento em que aconteceu o fato gerador, né? Então, se a empresa contratou um prestador de serviço, ela vai registrar a despesa desse serviço no dia em que o prestador de serviço concluiu a prestação do serviço, regra geral, né? Ainda que o pagamento desse serviço seja feito em data futura, né? A mesma coisa quando uma empresa paga, por exemplo, aluguéis antecipados, não é? Ela vai contratar um aluguel e, para conseguir um preço melhor, ela paga antecipado. Então, esse valor que ela paga antecipado, mesmo que ela tenha desembolsado, ainda não é despesa. Por quê? Porque a despesa do aluguel ela vai acontecer paulatinamente, mês a mês, conforme os aluguéis forem vencendo, né?
Então, o regime de competência, ele vai fazer surgir os conceitos de receita antecipada e de despesa antecipada, né? Que são muito cobrados em prova, né? A despesa antecipada, ela vai acontecer quando uma empresa paga uma despesa sua antes que o fato gerador dessa despesa ocorra. E se de um lado eu tenho uma empresa que paga uma despesa antecipada, do outro lado dessa mesma operação, existe uma empresa ou alguém que tem uma receita antecipada, não é verdade? Alguém que recebe antes de entregar o bem ou antes de prestar o serviço, né? Então nós vamos ter aí receitas antecipadas de aluguel, receitas antecipadas de seguros, por exemplo, certo? Essas receitas antecipadas vão ser registradas no passivo, porque quem recebe antes de prestar o serviço ou antes de entregar algum bem, ele tem uma obrigação até que o serviço seja prestado, até que o bem seja entregue. Já quem paga antecipado tem um direito, e aí vai ter uma despesa antecipada no ativo, não é? Por quê? Porque quem pagou antecipado tem o direito de receber a prestação de serviço, tem direito de receber o bem pelo qual ele pagou antecipadamente. Então, essas figuras da despesa antecipada no ativo, porque é direito, e da receita antecipada no passivo, são figuras, são contas que decorrem da aplicação do regime de competência. Da mesma forma, né, aqueles valores de contas a receber, contas a pagar, salários a pagar, né, esses valores a receber e a pagar também são contas, tá, que surgem do regime de competência. Porque é aquela situação que nós vamos ver aí em muitas questões do salário, a despesa de salário que tem que ser reconhecida no último dia do mês, porque o fato gerador se aperfeiçoou, o fato gerador aconteceu, mas a empresa só paga o salário no dia 10 do mês seguinte. Então, entre o dia 1º e o dia 10 do mês seguinte, esse salário ele fica no passivo da empresa, numa conta chamada salários a pagar. Legal? Beleza? Bom, mas vamos começar a entrar um pouco mais nesse assunto, vendo um exemplo típico, né, da aplicação do regime de caixa e do regime de competência. Na verdade, o que eu fiz aqui nesses dois exemplos, que eu vou passar para você, são duas questões típicas que caem em prova sobre esse assunto. Legal? Então joga aí na nossa tela o primeiro exemplo. A partir dos eventos ocorridos em agosto, apure o resultado do mês de agosto pelos regimes de caixa e de competência. 1. Recebimento das vendas efetuadas em julho no valor de 20 mil. Pagamento de despesas de aluguel do mês de setembro no valor de 5 mil. Vendas realizadas no mês de agosto no valor de 40 mil para recebimento em outubro. Apropriação de salários do mês de agosto no valor de 20 mil para pagamento no dia 10 de setembro. E recebimento de aluguel referente ao mês de agosto no valor de 15 mil. Bom, então, retornando aqui para os primeiros fatos, né, é uma questão típica que apresenta fatos contábeis, eventos, enfim, e pede para calcular o resultado, apurar o resultado do mês de agosto. Então já vai ficando uma dica muito forte. Nesse tipo de questão, é importantíssimo destacar no enunciado o mês, né, em que ocorreram esses fatos e o mês em relação ao qual ele quer que se apure o resultado. Então, o mês em que ocorrem esses fatos é agosto. E o mês em relação ao qual ele quer que se apure o resultado também é o mês de agosto. Saber o mês que ele quer que se apure o resultado é importante para o regime de competência. Legal? Então, eu vou lendo cada fato desse aí, de 1 a 5, e vou dizendo se ele entra no resultado pelo regime de caixa e se ele entra no resultado pelo regime de competência, um ou outro. Legal? Então vamos lá. Recebimento das vendas efetuadas em julho no valor de 20 mil.
Então aqui já fica uma dica muito forte e muito simples, né? Viu na questão recebimento, pagamento, né? É regime de caixa. Recebeu, receita, regime de caixa. Pagou, regime de caixa, despesa. Então, voltando aí na nossa tela, joga lá, ó. Recebimento das vendas efetuadas em julho no valor de 20 mil. Bom, então recebeu vai ser receita pelo regime de caixa. Mas não vai ser receita de agosto pelo regime de competência. Por quê? Porque as vendas não foram efetuadas no mês de agosto, e sim no mês de julho. Então, esses 20 mil que a empresa está recebendo vão entrar na apuração do resultado de agosto pelo regime de caixa, porque foram recebidos em agosto, mas não vão entrar na apuração do resultado do mês de agosto pelo regime de competência, porque o fato gerador, que foi a venda, né, aconteceu em julho. 2. Pagamento de despesas de aluguel do mês de setembro, no valor de 5 mil. Então, pagou, não tenho dúvida, vai ser despesa de agosto pelo regime de caixa. Bem, mas esse aluguel, ele é do mês de setembro, ele se refere ao mês de setembro. Então, se a empresa está pagando em agosto uma despesa de setembro, esse pagamento vai ser registrado a crédito de caixa ou bancos, né? E a débito de aluguéis antecipados ou aluguéis passivos a vencer. Vai ser uma despesa antecipada. Portanto, não será uma despesa, ou seja, uma conta de resultado. Despesa antecipada é conta do ativo. Despesa antecipada é uma conta que representa direito, ok? Bem, então, não é despesa de agosto pelo regime de competência. 3. Vendas realizadas no mês de agosto, no mês de agosto, no valor de 40 mil para recebimento em outubro. Bem, não está havendo nenhum recebimento, nenhum pagamento. Então, não há receita aqui ou despesa pelo regime de caixa. Mas está acontecendo o fato gerador de uma receita, que é a realização da venda em agosto. Então, vai ser receita pelo regime de competência. Então, você percebe agora que esse evento 3 gerou receita apenas pelo regime de competência. Por quê? Porque só aconteceu a venda, não houve nenhum recebimento. O recebimento só vai acontecer no mês de outubro. O fato 4. Apropriação de salários do mês de agosto no valor de 20 mil para pagamento no dia 10 de setembro. Então, apropriação de salários, essa palavra quer dizer registro, lançamento, contabilização, né? E essa palavra também, apropriar, ela tem muito a ver com o regime de competência, né? Apropriar significa reconhecer, contabilizar, né? Então, ele contabilizou, ele reconheceu salários do mês de agosto, e quando a gente fala apropriação de salários, né? Já estou numa linguagem muito coloquial, mas muito comum de concurso. Significa reconhecimento das despesas de salários do mês de agosto. Então, vai ser despesa pelo regime de competência relativa ao mês de agosto. Por quê? Porque o evento se refere ao mês de agosto. Os salários se referem ao mês de agosto. Só que o pagamento, o desembolso, só vai acontecer no dia 10 de setembro. Então, não está acontecendo nada no dia... não está acontecendo nenhum pagamento em agosto. Então, não será despesa pelo regime de caixa em agosto. E, finalmente, o evento 5, recebimento de aluguel referente ao mês de agosto no valor de 15 mil. Então, o aluguel está sendo recebido, então,
é receita pelo regime de caixa, e esse mesmo aluguel se refere ao mês de agosto, é da competência de agosto. Então, também será receita pelo regime de competência. Então, nesse caso, né, esse evento 5, ele vai ser receita nos dois regimes. No regime de caixa, porque está acontecendo o recebimento, e no regime de competência, porque esse aluguel ele é referente ao mês de agosto, ok? Bom, então, para resumir a apuração do resultado, veja lá, o recebimento das vendas de julho, nós estamos falando aqui pelo regime de caixa, vai ser receita pelo regime de caixa. O pagamento de aluguel de setembro, pagou, é despesa pelo regime de caixa. O recebimento de aluguel de agosto, que vai ser receita tanto pelo regime de caixa quanto pelo regime de competência. E aí temos o total das receitas em 35 mil e o total das despesas de 5 mil. Isso vai dar um lucro pelo regime de caixa no valor de 30 mil. Pois bem, e pelo regime de competência? Pelo regime de competência, temos lá as vendas de agosto, que só vão ser recebidas em outubro, então elas entraram no resultado de agosto pelo regime de competência, mas não entraram no resultado de agosto pelo regime de caixa. Os salários de agosto que a empresa apropriou, mas que só vai pagar no dia 10 de setembro, então esses salários de agosto entraram na apuração do resultado pelo regime de competência, como despesa, mas não entraram na apuração do resultado pelo regime de caixa, porque o desembolso não ocorreu em agosto, só vai ocorrer em setembro. E recebimento de aluguel de agosto é aquela receita que foi contabilizada tanto pelo regime de caixa, porque houve o recebimento em agosto, quanto pelo regime de competência, porque, afinal, o aluguel se refere ao mês de agosto. Então, aqui no regime de competência, nós temos um total de 55 mil de receitas, um total de 20 mil de despesas, dando um lucro de 35 mil. Bem, então, antes de partir para o exemplo 2, quero fazer um comentário aqui, comparando o resultado pelo regime de caixa e o resultado pelo regime de competência, né? Qual é o meu comentário, o foco do meu comentário? Você percebe que pelo regime de competência, nós apuramos um lucro de 35 mil. A gente diz que esse lucro é um lucro econômico. Por quê? Porque esse lucro não representa necessariamente dinheiro em caixa. Na verdade, comparando com o regime de caixa, nós vimos que o lucro foi de 30 mil. O resultado foi positivo de 30 mil. Olha lá. Então você percebe que há um descasamento entre o fluxo de caixa, já para usar um termo técnico de contabilidade, e o resultado da empresa. Isso já é para sensibilizar você, já é para embutir em você essa ideia de que nem sempre quando a empresa tem lucro, o seu caixa, as suas disponibilidades financeiras acompanham paralelamente esse lucro. Aliás, pode acontecer até o contrário, pode acontecer de uma empresa ela ter um lucro, um resultado econômico, um resultado pelo regime de competência positivo, e o caixa dela ter um fluxo de caixa negativo. Nós vamos ver isso lá melhor na contabilidade avançada. Então, para que o usuário da informação contábil tenha todo esse panorama da situação econômica, regime de competência, e da situação financeira, regime de caixa, fluxo de caixa, né? Nós vamos ter a DRE, demonstração do resultado do exercício, que vai apurar um resultado econômico pelo regime de competência, e nós temos a DFC, a demonstração dos fluxos de caixa, né? Que vai trazer uma visão financeira da empresa, de como andam as disponibilidades da empresa. Porque se de um lado é importante eu confrontar receitas e despesas de um mesmo período, certo? Não misturar receitas e despesas de períodos diferentes, e essa é a principal preocupação do regime de competência. Por outro lado, a empresa tem que ter o controle das suas disponibilidades financeiras, que é o que vai ser visto na demonstração dos fluxos de caixa. Afinal, os compromissos da empresa
tem data certa para serem cumpridos, para serem pagos, né? E esses compromissos vão demandar disponibilidades financeiras. Então, se a empresa, legal, ela tem lucros maravilhosos, mas se ela não tem disponibilidades financeiras tempestivamente, ou seja, na data certa para honrar seus compromissos, isso vai gerando despesa de juros, isso vai gerando perda de credibilidade na praça e vai piorando a situação da empresa no mercado em que ela atua. Legal? Então, por isso que as duas informações são importantes, tanto que a Lei 11.638 tornou a demonstração dos fluxos de caixa obrigatória para as companhias de capital aberto, para as SAs de capital aberto. Legal? Beleza. Vamos lá, seguindo o nosso exemplo 2 aí, por favor. A empresa BC pagou, em setembro de 2013, 12 meses de aluguel no valor total de 36 mil. O contrato começa sua vigência em outubro do mesmo ano. Calcule a despesa total de aluguel referente a 2013, segundo o, letra A, regime de caixa, letra B, regime de competência. Então, esse exemplo 2 é uma outra questão que é muito típica em provas de contabilidade, versando sobre regime de caixa e regime de competência, né? Ou seja, pagamento de despesas antecipadas ou, né, recebimento de receitas antecipadamente. Então, a empresa BC pagou, em setembro de 2013, 12 meses de aluguel no valor total de 36 mil. Então, se ela pagou 36 mil para 12 meses de aluguel, isso equivale a 3 mil reais de aluguel por mês. O contrato começa sua vigência em outubro do mesmo ano. Calcule a despesa total de aluguel referente a 2013. Então, vamos lá. Ele pagou em setembro, né? Setembro, mas a vigência começa em outubro. Então, pelo regime de caixa, é muito simples, muito simples. Pelo regime de caixa, essa despesa foi de 36 mil. Né? Então, lá, pelo regime de caixa, a despesa de aluguel de 2013 foi de 36 mil, ou seja, o montante efetivamente desembolsado a título de aluguel no exercício de 2013. Bom, já pelo regime de competência, já vai dar um pouquinho mais de trabalho. Olha lá, a despesa mensal de aluguel, conforme eu já havia dito, ela é de 3 mil reais por mês. Né? Basta você dividir 36 mil, que foi o valor pago antecipadamente, pelo número de meses do contrato, que é de 12 meses. Né? Então, eu tenho 3 mil por mês. E esse contrato ele começa em outubro de 2013. Então, a cada mês, a empresa vai contabilizar 3 mil reais de despesa de aluguel. Então, ao longo de 2013, vão ser 3 meses vezes 3 mil, vão dar 9 mil reais, ou 9 mil de despesa de aluguel de 2013. E vão sobrar ainda para 2014, 9 meses a 3 mil reais, o que dá 27 mil de aluguel, de despesa de aluguel, que vai ser ainda apropriada ou contabilizada ao longo dos meses de 2014. Né? Mas antes de fazer essa questão aí, que aparece para você, questão da FCC, eu vou pegar esse exemplo e colocar no nosso rascunho. Olha lá. Quando essa empresa ela faz o pagamento antecipado, vai sair dinheiro do seu caixa, 36 mil, e vai surgir um direito no seu passivo, do seu ativo, desculpa, que corresponde a uma despesa antecipada, que são lá os aluguéis, passivos, a vencer ou a apropriar. R$36 mil. Né? Então, vai debitar aluguéis passivos a vencer. Então, debita
aluguéis passivos a vencer e credita a Caixa pelo valor de 36 mil. Esse é o registro inicial da transação. Pois bem, conforme os meses vão passando, né, ele vai chamando de despesa 3 mil reais por mês. Então eu vou fazer um lançamento só, que seria um lançamento de dezembro, apropriando toda a despesa relativa a outubro, novembro e dezembro. Então, aqui está o balanço. A conta aluguéis passivos a vencer, que tinha saldo de 36 mil, vai sofrer uma redução de 9 mil. E essa redução de 9 mil vai ter como contrapartida uma despesa de aluguel, que a gente chama de aluguéis passivos. Né? Então, isso daqui é o que a gente chama de apropriação. Apropriação. Ou seja, a despesa antecipada está sendo apropriada ao resultado. Apropriada ao resultado. Né? Pode ser uma apropriação mensal ou pode ser uma apropriação anual, como que eu fiz aqui. Juntei os 3 meses de aluguel do ano e fiz um único lançamento. Né? Então, aqui o lançamento vai ser débito de aluguéis passivos e crédito de aluguéis passivos a vencer. Apropriando a despesa, ok? E aí o que acontece? O saldo de aluguéis a vencer, depois dessa apropriação, esse saldo fica em 27 mil. Ou seja, voltando lá, né, no exemplo, esses 27 mil aqui, no final de dezembro de 2013, eles vão constar do ativo dessa empresa, né, como aluguéis passivos a vencer, ou seja, como direito ainda. Direito esse que vai sendo apropriado como despesa ao longo, que será apropriado como despesa ao longo dos meses de 2014. Legal? Bom, então, esse tipo de questão que envolve uma despesa antecipada, né, ele é muito comum. E ele é muito comum com aluguel, seguro, aliás, o CESP trata muito com seguro, e juros. Aluguel, seguro e juros. A mesma coisa. Legal? Então, olha só a questão aí que nós vamos resolver aí da FCC. Joga aí na tela. A empresa conceitual contratou e pagou em 31 de julho de 2013 um seguro, olha lá, seguro contra incêndio no valor de 48 mil. Esse seguro tem vigência de 1º de agosto de 2013 a 31 de julho de 2014. Ao elaborar suas demonstrações contábeis em 30 de setembro de 2013, a empresa conceitual apresentou, né? Bem, então, repara aqui que ele foi um pouquinho maldoso, porque normalmente a pergunta ela tem como referência a data de 31 de dezembro do exercício. Mas ele deu uma quebrada, né? Ele colocou lá 30 de setembro de 2013, certo? Então, o que acontece? Se esse seguro tem vigência de 1º de agosto de 2013, aqui, a 31 de julho de 2014, então esse seguro ele tem vigência de 12 meses. 12 meses, né? Só voltar aqui. 12 meses. Então, aqui no nosso rascunho, 48 mil dividido por 12 meses, isso vai dar 4.000
por mês. Bem, então esse seguro ele quer a posição em final de setembro, então foram 2 meses, agosto e setembro. 2 vezes 4.000, isso vai dar 8.000 de despesa de seguros. E, como ainda tem 10 meses para vencer, 10 vezes 4.000, certo? Vai dar 40.000 de seguros a vencer ou a apropriar no ativo. Então, isso aqui é ativo. Ok? Mais especificamente, uma despesa antecipada. Bom, vamos ver a alternativa que diz isso. Despesas acumuladas com seguros no valor de 48.000 na DRE. Se fosse regime de caixa, estava certo, mas pelo regime de competência é 8.000. Despesas acumuladas com seguros no valor de 8.000 na DRE. Correto. Despesas acumuladas com seguros no valor de 12.000. Não, 12.000 se fossem 3 meses, mas são só 2, agosto e setembro. Então são 8.000. Seguros pagos antecipadamente de 48.000 no balanço patrimonial. Errado, de 40.000, que é o saldo que vai ter. Seguros pagos antecipadamente de 44.000 no balanço patrimonial. Errado, como já dissemos na letra D, 40.000. Ok? Agora, uma última observação importante, antes de encerrar a parte 1 dessa aula 3, poxa, Guilherme, em que momento na leitura do enunciado você concluiu que era para usar o regime de competência? Né? Talvez você nem tenha pensado nessa pergunta. Em que momento você viu que era para resolver? Porque se fosse pelo regime de caixa, a letra A estava correta, né? Mas você usou o regime de competência para dizer que a letra A estava errada. Quando o enunciado da questão não indica qual regime de contabilização deve ser usado, usamos o regime de competência. Por quê? Primeiro, porque é assim que funciona nas provas, e segundo, se eu quiser buscar um amparo legal, pensando na Lei 6.404/76, lá no artigo 177, diz que as sociedades anônimas, né, e comanditas por ações, têm que usar o regime de competência na sua escrituração, artigo 177. Legal? Ficamos então nessa parte 1 aí da nossa aula 3. Foco nos estudos. Voltamos daqui a pouco. Fique com Deus.